Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Eu sou a professora Dicele e, juntamente com os professores Leilane e Adriano, estamos à frente da disciplina de Química dos primeiros anos na nossa querida Escola Vivina Monteiro, que acredito que todos vocês, assim como nós professores, estão com saudades, né? Mas, neste momento, é importante que nos mantenhamos em casa para nos proteger e protegermos aqueles que amamos. Eu e meus colegas de disciplina, Adriano e Leilane, desejamos a todos vocês um bom retorno e ânimo para continuarmos agora no segundo semestre. Na aula de hoje, preparamos para vocês uma revisão dos conceitos de substâncias e misturas para na próxima aula darmos continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? O primeiro conceito que nós iremos ver é o conceito de substâncias. Por definição, um material qualquer é considerado uma substância quando observamos que suas propriedades químicas, de grupo e físicas, como densidade, solubilidade e temperaturas de fusão e de ebulição, apresentam valores que praticamente não variam de uma amostra para outra, quando medidos nas mesmas condições de pressão e temperatura. Um exemplo bem conhecido que eu trouxe aqui para vocês, aqui no slide, é um copo com água, né? No caso aí, vamos considerar água pura, certo? E se você pegar, algum de vocês pegarem 3 copos com água pura e forem medir, né, a questão da temperatura de fusão e de ebulição, não irá alterar de uma amostra para outra, mesmo sendo várias amostras. Como todos nós sabemos, a temperatura de fusão da água, que é aquela que passa do estado sólido para líquido, é de 0 graus Celsius, e de líquido para gasoso, que é a temperatura de ebulição, ponto de ebulição, é de 100 graus Celsius. Com isso, pessoal, podemos dizer que cada substância é identificada por um conjunto de propriedades próprias. Não existe duas substâncias que tenham entre si todas as propriedades exatamente iguais. Nas imagens, eu trouxe para vocês alguns exemplos de substâncias. A primeira aí, uma garrafa, né, um vasilhame de água destilada. A água destilada é uma água que passa por um processo em laboratório de destilação, que é retirado todos os sais minerais e impurezas daquela água. Ela não é aconselhável para consumo humano. Ela é usada apenas para uso em laboratório ou uso industrial. Nós temos aí o álcool anidro absoluto, né? Um álcool que ele é praticamente em sua composição, ele tem apenas 5, 4% de água. Ele é um álcool bem puro mesmo, também é usado para determinados fins. Nós temos aí o mercúrio, que é o único metal líquido em temperatura ambiente, e nós temos o ferro. Todas essas substâncias, elas têm propriedades próprias, né? Mesmo que, por exemplo, no caso da água destilada e do álcool, são 2 líquidos, né? Líquidos incolores, mas têm propriedades diferentes. No caso do mercúrio e do ferro, são 2 metais, mas têm propriedades diferentes também. Já o conceito de misturas é quando o material ele não possui todas as propriedades definidas e bem determinadas, ou quando as propriedades de um material, desculpem aí, né, tem um erro de digitação, é um material, variam mesmo com as condições de temperatura e pressão mantidas constantes. Dizemos que esse material é uma mistura, ou seja, quando ele não possui propriedades que sejam constantes, né, em determinadas condições de temperatura e pressão, é uma mistura. Como na substância ele tinha essas propriedades bem definidas, nas misturas o componente ele não tem. E o que caracteriza o material como mistura é o fato de suas propriedades não serem constantes, né? Porque eles são feitos a partir de várias substâncias. Eu trouxe alguns exemplos nas imagens. Essa primeira figura aí ao lado do quadrinho é o petróleo. O petróleo ele é composto por várias substâncias orgânicas, metano, etano, eteno, propano, butano, entre outras. Nós temos aí ao lado do petróleo o aço. O aço ele é composto de ferro e carbono em massa. Nós temos aí abaixo do quadrinho uma placa de granito. O granito ele é composto por quartzo, mica e feldespato. E nós temos aí o último exemplo, a madeira. A madeira ela é composta por celulose, lignina, álcool, água, ácido acético e outras substâncias.
Bom, meus amores, nossa aula chegou ao fim. Vocês viram que foi bem rapidinho, né? Apenas uma questão mesmo de vocês lembrarem, né? Esse assunto foi abordado no último bimestre do período do semestre passado, né? No segundo bimestre. E aí, mais para vocês recordarem o conceito de substâncias e misturas, né? A partir da próxima semana, nós teremos conteúdo novo que precisa que vocês tenham em mente esse conceito. A nossa aula, né, chega ao fim agora, e eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Qualquer dúvida sobre o conteúdo ou sugestão de como podemos melhorar para que vocês tenham um bom entendimento, nos procurem no WhatsApp, tá bom? A nossa aula termina aqui no vídeo, mas continua nos debates e alguma dúvida que vocês tiverem podem nos procurar. Abraços virtuais e até a próxima aula.